Você manda uma mensagem no grupo, nada demais. Uma pergunta simples, uma piada, talvez um "vocês vão hoje?". A mensagem aparece como lida. Passa 1 minuto, depois 5. Aí alguém manda outra coisa e de repente o grupo volta à vida. Uma pessoa responde, outra manda figurinha, alguém muda de assunto e a sua mensagem fica ali, intacta, como se tivesse ficado invisível. Ninguém te xingou, ninguém te expulsou, ninguém disse "a gente não quer você aqui". Mesmo assim, vem aquela sensação meio ridícula e muito real. Ué, eu fiz alguma coisa? Olha só, talvez o mais estranho não seja você se importar. Talvez o mais estranho seja o cérebro conseguir transformar silêncio em sinal social tão rápido. E dá para provocar uma versão dessa sensação com uma coisa absurdamente simples. Uma bolinha virtual. Em um experimento clássico, a pessoa participa de um jogo online em que 3 jogadores ficam passando uma bola entre si. No começo, tudo normal. Você recebe a bola, devolve, recebe de novo. Aí, de repente, os outros 2 começam a jogar só entre eles. A bola vai para lá, volta para cá e você simplesmente deixa de existir dentro do jogo. Não tem prêmio, não tem dinheiro, não tem discussão. A bola nem é de verdade. Mesmo assim, as pessoas relatam, piora no humor, menos sensação de controle e, principalmente, uma queda no sentimento de pertencimento. E isso não ficou preso a um experimento isolado. Anos depois, uma meta-análise reuniu 120 estudos com o mesmo tipo de jogo, envolvendo quase 12 mil participantes, e encontrou um efeito forte e bastante consistente da exclusão. Agora fala sério. Se fosse você ali, você acha que ia pensar "ah, tanto faz, é só uma bolinha na tela"? Talvez. Mas o curioso é justamente que o cérebro social não parece precisar de um drama completo para começar a reagir. Ele presta atenção em sinais. E aqui entra uma distinção importante. Pertencer não é a mesma coisa que ser extrovertido. Você pode amar festa, conversar com desconhecidos e ter 20 grupos ativos no celular. Ou pode preferir ficar em casa, falar com 3 pessoas e achar reunião de família uma modalidade de esporte radical. Nos 2 casos, ainda existe uma diferença enorme entre escolher ficar sozinho e perceber que pessoas importantes estão te deixando de fora. Na década de 1990, Roy Baumeister e Mark Leary revisaram uma grande quantidade de evidências e defenderam uma ideia que virou central na psicologia social. Seres humanos têm uma motivação muito forte para formar e manter vínculos estáveis. Não é simplesmente "eu gosto de gente". É mais perto de "eu preciso saber que ainda existe um nós do qual eu faço parte". E quando esse nós fica ameaçado, a reação pode ser rápida. Foi daí que ganhou força uma ideia famosa: rejeição social dói porque o cérebro reutilizaria parte dos sistemas ligados à dor física. Um estudo de ressonância magnética de 2003 ajudou muito a popularizar essa visão ao mostrar atividade em regiões que também apareciam em pesquisas sobre dor. Só que tem um problema nessa versão, ela ficou simples demais. Não existe um botão no cérebro escrito "dor social". E não dá para dizer que ser ignorado no WhatsApp é neurologicamente a mesma coisa que bater o dedinho na quina da mesa. Estudos posteriores, incluindo uma meta-análise de neuroimagem, apontam para uma rede bem mais ampla envolvida na exclusão social. Parte do processamento pode se sobrepor a sistemas ligados à dor e ao desconforto, mas a história não é um copia e cola. Na prática, isso deixa a coisa até mais interessante, porque o cérebro não está só dizendo "isso dói". Ele também pode começar a perguntar: o que está acontecendo aqui? Pensa naquele dia em que você sente que alguém está estranho com você. De repente, qualquer detalhe ganha peso. A pessoa respondeu com "ok" em vez de "beleza". Não colocou o emoji, riu da piada do outro, demorou para responder. Você começa a analisar sinais sociais como se tivesse sido contratado pelo CSI, Grupo da Família. Essa ideia de um radar social
tem algum apoio experimental. Em um estudo, pessoas induzidas a se sentirem socialmente rejeitadas ficaram melhores em distinguir sorrisos genuínos de sorrisos falsos. Uma tentativa posterior de replicar o efeito encontrou um resultado menor e mais misto. Então não dá para transformar isso numa regra do tipo rejeição te dá superpoder de ler rostos. Mas a direção geral faz sentido. Quando pertencer parece estar em risco, sinais de aceitação e rejeição ficam mais importantes. E tem outra pista interessante. No experimento da bolinha virtual, pessoas excluídas ficaram mais propensas a se conformar numa tarefa seguinte. É como se, em certas situações, o desconforto viesse acompanhado de uma pergunta prática. O que eu preciso fazer para voltar a entrar? Agora a gente pode voltar muito mais no tempo. Só que com cuidado. É tentador contar essa história assim. Na pré-história, quem era expulso da tribo morria, então evoluímos medo de rejeição. É uma frase perfeita para vídeo curto, também é muito mais certeira do que a ciência permite. A gente não tem um fóssil de dor social, não sabe quando esse mecanismo apareceu. E grupos caçadores-coletores atuais não são máquinas do tempo mostrando exatamente como viviam nossos ancestrais. O que a gente tem é um conjunto de pistas. Ser humano sempre foi uma espécie profundamente dependente de cooperação. Estudos com dezenas de sociedades de caçadores-coletores mostram grupos residenciais formados não só por parentes próximos, mas também por muitos adultos sem parentesco direto. Isso cria redes grandes de interação, aprendizado e ajuda. Pensa no que isso significa no cotidiano. Conseguir comida pode depender de conhecimento compartilhado. Cuidar de criança pode envolver mais gente do que pai e mãe. Informação sobre água, plantas, animais, conflitos e caminhos circula entre pessoas. Ferramentas e técnicas são aprendidas observando outros. Uma rede social, nesse contexto, não é um aplicativo, é parte da infraestrutura da vida. Então aqui está a hipótese mais cuidadosa. Se durante muito tempo manter vínculos e posição dentro de redes cooperativas trouxe vantagens importantes, faz sentido que a seleção favorecesse seres humanos muito atentos a sinais de aceitação, rejeição e pertencimento. Não porque qualquer silêncio significasse morte, mas porque ignorar completamente esses sinais também poderia sair caro, e aí aparece o choque com o presente. Seu cérebro recebeu milhões de interações face a face ao longo da história da nossa espécie. Agora, ele precisa interpretar visualizado às 14h37. Esse sinal é terrível porque é ambíguo. A pessoa te ignorou? Talvez. Ou estava trabalhando, entrou no elevador, leu correndo, pensou em responder depois, achou que outra pessoa responderia, abriu a mensagem enquanto fazia café e 3 segundos depois o cérebro apagou aquilo da memória. O problema é que o seu sistema de alerta social não recebe todas essas informações. Ele recebe uma pista incompleta e precisa decidir se vale a pena prestar atenção. E sistemas de alerta geralmente não são famosos pela calma. Um detector de fumaça não espera a casa estar pegando fogo para fazer barulho. Às vezes, ele berra por causa da torrada. Talvez parte do desconforto social funcione assim. Melhor notar um possível problema cedo demais do que tarde demais. Só que hoje, a gente vive cercado de torradas sociais, visto sem resposta, curtida que não veio, convite que não chegou, conversa paralela, gente online que não fala com você. São sinais pequenos, constantes e principalmente difíceis de interpretar. Então, da próxima vez que o grupo continuar conversando e deixar a sua mensagem perdida no meio, talvez valha lembrar de uma coisa. A primeira sensação é real, mas a primeira interpretação pode estar errada. Seu cérebro pode estar tentando responder uma pergunta muito antiga usando evidências muito modernas e muito ruins. Eu ainda faço parte disso? E talvez seja por isso que ser ignorado pesa tanto. Não porque somos frágeis, mas porque
para uma espécie construída em cima de relações, pertencimento nunca foi um detalhe. Agora, eu quero saber de você. Quando alguém visualiza e não responde, sua primeira reação é: deve estar ocupado ou eu fiz alguma coisa errada? Conta nos comentários. E se você curte descobrir por que um cérebro moldado num mundo antigo continua criando situações estranhas no mundo moderno, se inscreve no Evolução em Palitos. Porque esse encontro entre o passado e o seu dia a dia está acontecendo o tempo todo.